Olá, bem-vindos. Começa agora o primeiro programa de Veja dedicado aos estudantes que prestarão FUVEST. Hoje, divido a bancada com Alessandra Venturi, coordenadora da orientação pedagógica do cursinho da Poli, e Adilson Garcia, coordenador do Colégio Vértice. Obrigada pela presença de vocês, professores. A proposta aqui é justamente a gente fazer um bate-papo e responder às dúvidas dos vestibulandos. Quem nos acompanha ao vivo pode mandar perguntas pelo Facebook ou pelo Twitter usando a hashtag TVeja. Então, antes que nos mandem alguma pergunta, eu quero começar perguntando. A gente acabou de ter uma prova super complicada, o Enem. Qual que é a diferença entre Enem e FUVEST? Adilson. É lógico que existem algumas diferenças e algumas muito significativas, né? O Enem, ele já está trabalhando aí com divisão por áreas de conhecimento e isso não acontece ainda nos outros vestibulares, FUVEST, UNESP ou mesmo Unicamp e tal. Essa é uma diferença. Outra diferença é que a proposta do Enem, ela passou a ser uma proposta não só em termos de passaporte para entrada nas faculdades, mas também atende outros objetivos. E quando nós falamos FUVEST, Unicamp e Unesp, é só a proposta de servir como passaporte aí para a entrada nas faculdades e tal. E, normalmente, as questões do Enem tendem a ser questões mais contextualizadas, por isso os textos são mais longos para cada um dos itens, para cada uma das questões, e não obrigatoriamente nós vamos encontrar isso nos outros vestibulares também. Agora, uma semelhança é que o Enem também está cobrando conteúdo agora. E no modelo anterior, isso não existia, era praticamente leitura e interpretação. Alessandra, antes de começar o programa, a gente estava conversando um pouco sobre essas diferentes provas e você apontou um dado interessante, que o aluno acha, fui lá, fiz o Enem, agora eu preciso estudar tudo de novo para a FUVEST, que não é isso, é só uma adaptação ao tipo de prova. Sim, bom, primeiro, boa tarde, Fernanda, boa tarde, Adilson. Boa tarde. É isso mesmo, né? Na verdade, o que muda agora o estudante ele entra numa grande maratona, né? Já começou com o Enem, esse final de semana foi o Unesp, agora o Unicamp e FUVEST. O que é importante é ele se familiarizar com a prova. O formato da prova, ela realmente é diferente. Tem algumas semelhanças, como o professor já comentou, mas o formato ele é diferente. Agora o Unicamp e FUVEST, um dia, 90 questões cada dia, e é importante o aluno ele ter contato com essa prova. Tendo contato com essa prova, faça a prova, simule realmente o tempo da prova de 5 horas, identifique os pontos que ele tem realmente de diferença, aquilo que ele tem alguma falha, alguma dificuldade, e trabalhe em cima disso. O importante agora é ele entender tudo que ele teve que estudar, ele já estudou o ano inteiro. Este momento é importante para ele poder treinar e trabalhar o tempo da questão e o tempo da prova. Uma das coisas que a gente percebe é que, às vezes, o estudante ele não consegue acabar no tempo da prova e responder todas as questões. Uma grande dificuldade. Uma porque ele não organizou ou porque a ansiedade ainda ele não consegue trabalhar. E a estrutura psicológica ele tem que trabalhar. Isso desde o momento que ele entra no local de prova até o momento que ele entrega o cartão de resposta. E como que a gente faz para justamente dosar o tempo, assim? Como que a gente treina isso e como que a gente faz? Começa respondendo as perguntas mais fáceis, as mais difíceis, como é? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, complementando o que a Alessandra colocou, né? Primeira coisa, é muito importante a leitura do edital de cada um dos vestibulares, porque esses editais não são o mesmo edital para qualquer um dos vestibulares. Então, ou seja, o que eu vou enfrentar? Agora, nessa questão de organização, de como resolver, né, a prova, eu sempre oriento os nossos alunos da seguinte forma: olha, você deve começar pelas questões mais fáceis e, com uma estratégia já programada, quais matérias eu vou fazer em primeiro lugar. Depois, você vai fazer as questões de complexidade intermediária e deixe, por último, aí as questões mais complexas. Por quê? Se você começa por uma questão complexa
e de repente você está com dificuldade para resolver, vem a ansiedade, vem o nervosismo. Isso pode atrapalhar todo o restante da prova depois. Agora, é muito relativo, né? O que é questão fácil para um, o que é questão de nível intermediário, o que é questão complexa para outro. Então, como é que isso tem que ser visto? Como cada vestibulando é um vestibulando único. Lógico, aquela questão que eu bati o olho nela, nem sei como começar a questão, essa com certeza é complexa. E aquela que você bateu o olho, opa, domino bem esse assunto, opa, já vi isso, essa é a questão mais fácil. Alessandra, tem um comentário aqui, que na verdade não é uma pergunta, é um comentário do Facebook, eles estão comentando assim, olha, a FUVEST não seleciona os melhores alunos, seleciona os menos cansados. Difícil esse comentário. Tem muito a ver com aquele aluno que consegue passar aí para essa maratona de 5 horas de prova e manter o controle, manter a calma, como que... A gente sabe que isso daí é muito difícil, porque é numa maratona onde já começou com o Enem de 10 horas. Aí 4 horas e meia Unesp, 5 horas Unicamp e a FUVEST 5 horas. Então, o que realmente o aluno precisa, primeiro, né, é acreditar que ele é capaz, o que ele já estudou e, principalmente, tentar trabalhar essa questão de tempo. Isso é muito difícil, porque normalmente não se trabalha ao longo do ano. O que se trabalha ao longo do ano é de entender e de conhecer alguns conceitos. E você acaba deixando para o final a organização das questões. Então, o que é importante? Organizar, aproveitar essa semana e a semana que vem e poder treinar as questões em cima de um determinado tempo. Lembrando que a FUVEST, ela trabalha em tempo em média de 3 minutos e 33 segundos. Que o aluno consiga, né, trabalhar isso, uma média de 2 minutos e meio a 3 minutos, para ele deixar ao final o cartão de resposta. Porque também tem o cartão de resposta. Né? Então, tem essa organização que o professor Adilson comentou, de trabalhar as mais fáceis. Se possível, coloca ao lado daquela que ele acha de média complexidade, coloca lá um M, e aquela de alta complexidade, coloca também ao lado, até para ele se organizar. Responde as questões fáceis, vai para as médias e, ao final, as difíceis. E isso é importante para ele poder se organizar. Mas antes da prova, mais do que isso, é importante realmente ele trabalhar a questão de tempo. E a questão do descanso, nem há dúvida, né? É importante aproveitar essa época e fazer uma boa noite de sono, uma boa alimentação, tentar diminuir agora essas baladas, né, que os vestibulandos acabam tendo, priorizar este momento muito mais de trabalhar a sua estrutura psicológica, que ela é fundamental, e realmente a organização do tempo, que ela também é estratégica, inclusive. Você tocou num ponto que é até uma outra pergunta que eu quero fazer. O tal do gabarito, preenche, responde uma questão e responde o gabarito, já vai lá e preenche o gabarito ou deixa o gabarito para preencher no final? Eu acredito, eu queria até a opinião do professor, mas eu acredito que deixar ao final é mais interessante. Porque às vezes acontece por uma questão de ansiedade, receio, o aluno ele responde, mas ao longo das questões ele percebe que aquela pergunta, na verdade, a alternativa não era A, era B. Então, se ele já passa para o cartão resposta, esquece, porque rasurou, não pode mais, já perdeu aquela questão. Se ele coloca ao menos ao lado, e faz isso no próprio caderno de questões, e deixa ao final, realmente, um momento, uns 20 a 30 minutos, para poder repassar, é mais fácil, eu diria que é mais seguro, e eu acho que, inclusive, ele trabalha melhor essa organização de poder repensar em algumas questões. Veja como as coisas são interessantes quando nós começamos a conversar sobre, né? Conversando com alunos há muitos anos já, aí diante de exames vestibulares, né? Uma pergunta que eu sempre faço é a seguinte: escuta, você respondeu uma questão que você até considerava fácil, de nível intermediário, e depois continuou aí a prova. Depois de 3 horas, depois de 2 horas e meia, 4 horas, daí você para um pouco. Espera aí, aquela resposta que eu dei para aquela questão lá, eu acho que não é aquela resposta não. Então, frequentemente, o aluno volta, mas vira e mexe, ele já tinha marcado a resposta certa, marcou agora a resposta errada. Por quê? O cansaço. Então, na minha opinião, né, se ele já tiver certeza
principalmente nas questões mais fáceis, que aquelas são as respostas, já manda isso para a folhinha de respostas. Por quê? Muitas vezes deixa tudo para o final também, Alessandra. O que acontece? Naquele desespero de tempo, ele acaba muitas vezes pulando a ordem de uma das questões, daí imagina quantas respostas erradas podem aparecer também. Então, melhor garantir aquilo que ele já tem uma certa certeza, já passa, diminui essa pressão do tempo. E, por exemplo, em termos de FUVEST, isso é crucial, essa questão do tempo. Por quê? O FUVEST não permite que você leve relógio. Então, você vai ter que organizar mentalmente o tempo na sua cabeça. Agora, como fazer isso? Treino, 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 treino. Por isso que a Alessandra colocou que é muito importante você ter contato com o modelo de cada uma das provas para servir até como treino físico e treino mental antes de você chegar no oficial da coisa. Professor, e aí eu vou para uma pergunta aqui do Adriano Hernandes no Facebook. O que eles querem medir com o vestibular? É a resistência? Como você bem citou, você não pode levar nem relógio, você tem que mentalmente dividir o seu tempo. Ou, de fato, conhecimento. Assim, esse nosso vestibular ainda é o melhor jeito de mensurar aí quem está mais preparado para encarar uma universidade? Olha, eu acho que nunca nós vamos conseguir chegar num consenso aí de objetivos ideais a serem perseguidos. É lógico que, em princípio, um exame vestibular, ele tende a aferir o quê? O grau de conhecimento do candidato. Agora, é lógico que, pela própria extensão da prova, outras variáveis começam a entrar no circuito também. E a variável cansaço é uma delas. Agora, é um processo seletivo. Então, quem tiver mais conhecimentos, quem conseguir aplicar melhor esses conhecimentos e quem tiver maior resistência física e mental, é lógico que é mais beneficiado nesse processo seletivo. Sim. Tá. O que a gente pode falar em relação ao preparo no dia anterior? É melhor rever a matéria ou é melhor você ter um dia de descanso no dia que antecede a prova? Então, eu acho que é importante um dia antes ele trabalhar o momento dele próprio, né? É a questão do descanso e principalmente dessa questão da estrutura psicológica, que isso é fundamental. Porque o que acontece? E isso é natural, isso é do ser humano, quando a gente fala assim, eu vou dar uma lidinha, aí olha uma questão. Aí fala, meu Deus, eu não lembro disso. Então eu vou rever. Aí uma questão leva a outra. E vamos dizer que é humanamente impossível rever todos os conteúdos um dia antes. E aí, onde é que está o seu grau de ansiedade? Lá em cima. E é neste momento que o seu grau de ansiedade tem que estar equilibrado. Então, lógico, e aí, até voltando um pouco no que a gente falou anteriormente, cada vestibulando, cada estudante tem a sua forma de poder trabalhar melhor esse preparo, né? Mas importante, um dia antes, poder realmente equilibrar a sua ansiedade. Então, de preferência, não estude. Mas eu preciso, porque tem gente que tem essa necessidade de ter que ter algum livro em mãos. No máximo, uma boa leitura, um bom livro, isso ajuda, isso inclusive acalma. Mas uma caminhada, ir ao cinema, dormir mais cedo, fazer uma boa alimentação, nada de alguma alimentação diferente do costume, porque pode dar algum revertério. Cuidado com a automedicação para poder equilibrar o grau de ansiedade, isso é extremamente perigoso. Então, esses cuidados é importante que ele tenha. Então, a prioridade de um dia antes, que eu acredito, é trabalhar realmente a sua estrutura psicológica. Tem uma pergunta aqui da Gabi Ferreira, perguntando sobre a segunda fase, né? Uma outra prova, diferente da primeira fase da FUVEST. Quais as sugestões para a segunda fase e qual o critério de avaliação nesse tipo de prova? Então, a segunda fase, ela muda, né, de múltipla escolha, de uma prova objetiva para uma prova discursiva. Então, esse momento, né, do saber escrever, de como colocar realmente a resposta e de que realmente essas segundas fases, elas pedem uma redação, diferente da Unesp e FUVEST, que é muito próxima, é uma redação dissertativa, a da Unicamp é, na verdade, um grande segredo, porque são duas propostas e são gêneros textuais diferentes. Então, na verdade, a diferença entre uma prova, primeira fase, e uma prova, segunda fase,
é realmente essa, de uma múltipla escolha para uma prova discursiva, que é o escrever. E que essa escrita, de uma forma, ela já tem que ser trabalhada ao longo do ano, quer seja por redações, por outros tipos de atividade, que faça com que realmente o aluno exponha a sua opinião e o retorno, né, do conhecimento no papel, de forma escrita, e não simplesmente respondendo pelas alternativas, né? Eu acho que algo a ser levado em consideração também, aí é o seguinte, né? Quando nós temos esse tipo de exame com 2 fases, é lógico que uma das finalidades é você selecionar aqueles alunos, aqueles vestibulandos que você acha que tem que ter aqueles pré-requisitos para adentrar aquele curso no qual ele vai frequentar naquela faculdade. Quem de antemão não tem um mínimo para isso, muitas vezes já é eliminado na primeira fase. Então, a primeira fase foi embora. Por isso que ela é mais simples e não existe tamanhas preocupações em mergulhos de conteúdo, de complexidade, etc, etc. Agora, segunda fase, e dependendo da área escolhida, por exemplo, medicina, direito, ou mesmo engenharia, e etc, etc, pela procura, não é coisa para principiante. Então, tem que estar muito bem preparado, sim. Por quê? Porque aí você vai estar disputando uma vaga com os melhores que se saíram na primeira fase e estão agora diante dessa segunda fase. Tem uma pesquisa que mostra que as questões de humanas, elas são respondidas com mais facilidade. Pela maior parte dos estudantes, pelo menos. Começa respondendo aquilo que tem mais facilidade ou deixa para o fim, melhor tocar as difíceis? Você falou um pouquinho até sobre isso agora há pouco, Alessandra. O que vocês... Como que é essa divisão? Mais fácil ou mais difícil primeiro? Eu prefiro olhar da seguinte forma. Quando nós falamos matérias aí ligadas a humanidades, ou matérias ligadas aí às ciências exatas, né? Outra vez, é muito relativo para o candidato. Existem candidatos que estão muito melhor preparados aí nas provas de exatas. Para eles, o grande diferencial muitas vezes vai ser humanidades. Por quê? Quem presta para uma engenharia, normalmente se sai melhor nas matérias de exatas. E o que é que vai fazer a diferença entre esses que se saem melhor nas matérias de exatas? As matérias de humanas. Quem tem o perfil de candidato de humanas, inverte. Então, eles se saem normalmente melhores nas matérias de humanidades e, é lógico, tem mais dificuldade com as matérias de exatas. Agora, quando você pega o global de todos eles, talvez, pela questão da leitura e da interpretação, não tantos conceitos envolvidos, não tantas fórmulas envolvidas, etc, etc, parece que o rendimento no globalzão é melhor em humanidades. Alessandra, o João Vitor Oliveira pergunta se já tem algum tema em vista para a segunda fase. Nossa, já estão pensando na segunda, hein? É porque a redação acho que deixa todo mundo um pouco de cabelo em pé, né? Eu acho que assim, uma coisa que é interessante, primeiro, pedir para o João Vitor se acalmar. Antes da segunda tem a primeira, né, que acho que é importante. E aí vai depender muito de qual vestibular ele coloca, né? Porque se for da Unicamp, aquilo que eu comentei, ela é diferente. Pode aparecer uma carta, né, pode aparecer um e-mail para ele poder realmente fazer, né, porque é um gênero textual diferente. Já FUVEST e Unesp são mais próximas. É uma redação, na verdade, dissertativa, ou seja, ela é argumentativa. Então, difere muito disso. O que é importante é ele poder, neste momento, ter uma boa leitura, fazer uma boa leitura, na verdade, testar e fazer muitas redações, fazer 2 por semana, inclusive. Nós estamos ainda na quarta-feira, ainda há chances dele poder não só trocar isso com o professor, mas trocar entre amigos, né? Lógico, a gente tem a primeira fase ainda, mas é importante ele já ir trabalhando com a redação. E lógico, uma boa leitura sempre ajuda o repertório e está antenado às atualidades. Isso é uma coisa que faz toda a diferença. Por exemplo, agora no Enem cai um tema super atual. Quem estava antenado, quem faz uma boa leitura... Certamente respondeu com mais facilidade. Certamente respondeu bem. E uma coisa que é importante, eles ficarem atentos à coletânea, né, que a proposta, na verdade, coloca, de redação.
Isso é importante. Ela te dá, inclusive, a base para você poder fazer uma boa redação. E mais ainda, a FUVEST, na segunda fase, ela sempre pede que você vá além da coletânea. Então, tem que ficar muito atento e fazer uma boa leitura realmente nos textos da coletânea, que vai fazer toda a diferença. Ainda sobre o tema redação, Márcia Ren pergunta qual que é a melhor forma de se preparar, a forma mais eficiente, quais são as recomendações de vocês? Escrever e ler. Eu costumo recomendar o seguinte, e a Alessandra tocou direitinho nesse ponto. No lugar de ficar pensando no tema, vamos aprender primeiro técnicas de redação. E ela colocou, normalmente quem costuma ler bem, tende a escrever bem também. Tá? Agora, é muito importante, principalmente quando aparecem aqueles textos auxiliares para se fazer a redação, que aquilo seja trabalhado com cuidado. Então, alguns erros capitais. Você não deve simplesmente transcrever alguma coisa desses textos auxiliares para a sua redação. Isso é pecado capital, não pode fazer esse tipo de coisa. Agora, você tem que aprender as técnicas, ou seja, você tem que aprender a colocar sua opinião em relação àquilo que está sendo proposto. Você tem que aprender a argumentar e até no caso do Enem bate muito nisso, né? Você tem que aprender a colocar aí uma solução cabível para aquilo. Agora, é muito importante que exista coerência, que exista coesão entre uma parte e outra. Agora, não dá para aprender a redigir só na hora do vestibular ou alguns dias antes. Não, isso é uma prática que muitas vezes envolve o estudo da vida toda da pessoa no trânsito pela escola onde ele está estudando. Acho que uma dica também importante, assim, passando essa primeira fase, Unicamp e FUVEST, pegar as provas anteriores de segunda fase e poder realmente já treinar, começar a treinar. Lógico, a boa leitura ela tem que continuar, mas poder treinar e colocar em prática isso que o professor Adilson colocou, porque ele é importante mesmo. Porque se o aluno pega ao menos a proposta, só pega a proposta, e ele não presta atenção nos textos auxiliares, ele pode fugir inclusive do tema. E isso pode fazer com que realmente a redação dele seja anulada. Então isso é importante. Ele tem que desenvolver bem essa redação e para isso, só treinando e fazendo uma boa leitura sempre. Técnicas para controlar o nervosismo, que a gente até estava conversando, o aluno se preparou, estudou, chega no dia da prova, entra em pânico. O que ele faz? É lógico que não adianta nada se alguém está apresentando aí um nervosismo exacerbado diante de uma prova, você falar, calma, não precisa ficar, não adianta nada isso, a pessoa fica mais nervosa ainda, tá? Então, o que adianta muito? Existem algumas recomendações que são básicas. Primeira recomendação, né? Até os militares usam muito essa técnica quando eles colocam alguém para vivenciar uma situação inesperada em uma selva. Tá? Então, você imagina, o indivíduo foi jogado na selva, o indivíduo foi colocado diante de uma prova, tá? Vestibular, por exemplo. Então, primeira coisa, pare. Veja se você está sentado ou sentada corretamente, veja se você está respirando adequadamente. Isso vai mexer com o metabolismo do seu corpo e vai começar a acalmar esse seu nervosismo. Depois, em segundo lugar, né, observe. Ou seja, dá uma olhada no caderno de questões para ver direitinho aquilo que nós já comentamos. Como é que estão essas questões mais fáceis, intermediárias, mais difíceis. E você já treinou mentalmente quanto para cada uma das questões. Lógico, de matéria para matéria, muitas vezes o que você gasta mais em uma disciplina, sobra tempo para você trabalhar um pouquinho mais a outra. Tá? Então, isso é relativo também. E outra, a Alessandra já colocou, nada de chegar lá de barriga vazia, porque cai o nível de glicose, isso atrapalha muito. Então, uma barrinha de cereal ou qualquer outro alimento que possa fornecer essa glicose mais rapidamente para você. E depois, né, se você parou, se você observou, se você está bem alimentado, é partir para a ação. E você vai ver que aquele branco que vira e mexe costuma aparecer em função do nervosismo, isso diminui de intensidade. E, muito importante, você mentalizar muitas vezes
em uma matéria, como é que o professor ou professores trabalharam aquele assunto em sala de aula. Só o fato de você parar e começar a tentar rememorar isso, as coisas parece que começam a voltar na sua cabeça também, tá? Desculpa, pode falar. Eu acho que uma coisa também importante é a gente tentar organizar um dia antes também, né? Então, assim, o que eu tenho que levar? Então, por exemplo, diferente da FUVEST, que você pode levar uma caneta azul ou preta, a Unicamp, para quem vai prestar, só pode levar preta. Então, aí que é importante a leitura realmente digital para poder se organizar. O que eu devo levar? Primeira fase não precisa, mas segunda fase precisa levar uma foto 3x4. Será que todo mundo tem esse conhecimento? Isso tudo mexe com a questão de ansiedade. Já pensou, você chega lá na hora e fala, meu Deus, não tenho a caneta preta. Tinha que ser preta e não azul? Então, eu acho que assim, é importante ele já se organizar um dia antes, sair mais cedo, chegar uns 10 minutinhos antes do portão abrir. Isso ajuda ele a poder, inclusive, já se apropriar do espaço. No caso da FUVEST, que vai sair o local da prova agora no dia 21, aproveita essa data e já vai conhecer o local da prova. São coisas básicas, são coisas tão, assim, um detalhe mínimo, mas vá com uma roupa mais confortável, porque a pior coisa é você estar com uma calça apertada e ficar 5 horas sentado diante, né, lá da prova, que é um momento difícil. Uma outra coisa que também é importante, chegou antes do local de prova, já se apropria, inclusive, para saber onde é o banheiro. Ela fala, nossa, mas que detalhe. É um detalhe que faz a diferença. Por quê? Todo tempo que você sai para ir ao banheiro, você já sabe que você está perdendo no mínimo 7 minutinhos, que é um tempo, talvez, que vai te ajudar lá na frente. Para você responder uma questão difícil, duas questões ali. Então, assim, já se organiza com isso, porque você já sabendo onde é o banheiro, você tende a não se perder. Vários casos de pessoas que se perdem num prédio que não conhece. Claro. Porque nem sempre a gente conhece o local onde a gente vai fazer a prova. Então, esses pontos, eles são importantes justamente para poder trabalhar com a sua ansiedade. Isso faz com que a gente, pelo menos a tendência de, ao receber a prova, já conhecendo, se apropriando do local, e isso é do ser humano mesmo, tudo que é novo gera uma insegurança. Quando a gente não conhece o local, gera uma insegurança. A partir do momento que a gente já conhece, já se apropriou e já está com a prova, é isso que o professor falou. Respira fundo, faz uma respiração, inclusive respira 3 vezes. Isso é importante, ainda mais no meio da prova, quando dá o branco, né? E principalmente, esqueça as pessoas que saiam antes de você. Isso é um fator determinante, né? Você está lá no meio da prova, envolvida na prova, e aí sai uma pessoa e fala, já estou indo embora, né? Sai com a prova, às vezes, no tempo mínimo. Aí você olha, você fala, não acredito, essa pessoa inteligente. É inevitável, você já vai pensar, ela respondeu tudo, ela já está na segunda fase, eu não estou. Mesmo que isso na prática, às vezes, não acontece, mas é natural, é uma leitura que, às vezes, o vestibulando faz. Então, tente não prestar atenção nisso. E se a pessoa saiu, deixa. Lembre-se, o tempo que você tem de prova é o tempo da prova de todo mundo. Fique até o final. Aquele tempo é seu e te pertence. É de seu direito, inclusive. Tem uma mãe aqui que está... Antes disso, claro. Desculpa te interromper. Imagina, Adilson. Eu acho que é muito legal também nós prestarmos atenção num outro ponto. E a Alessandra colocou, olha, preparação, olha, organização é muito importante. E ela foi falando um pouquinho da logística. Agora, por que isso é importante? Porque o nosso cérebro, ele não foi preparado evolutivamente para lidar com surpresas. O nosso cérebro adora a rotina. Então, toda essa preparação anterior ajuda o seu cérebro a estar em melhor condição na hora de fazer a prova. Tá. Então, organização é a palavra. É a palavra-chave. Tem uma mãe aqui que está já assim ansiosa. O filho dela vai prestar vestibular, o nome da mãe é Natália Souza Barbosa. Vai prestar mecatrônica na Poli. Ela queria saber se vocês têm ideia da média dos aprovados na segunda fase. E eu faço uma outra pergunta. É bom ficar sabendo de todas esses números? Assim, quão bom é você estar informado sobre quão difícil é passar no seu curso? Então, pode falar. Dona Natália, primeira coisa que nós temos que deixar muito claro é
que não é a senhora que vai prestar o vestibular. Tá? Uma mãe ansiosa. Mãe ansiosa. E isso acontece muito, né? E muitas vezes passam essa ansiedade para os filhos. E muitas vezes os filhos não estão dando a mesma dimensão para a coisa. É lógico que existem alunos que preferem saber sim, e existem alunos que não querem nem saber. Eu, pessoalmente, acho que ajuda muito colocar os pés no chão. Então, por exemplo, um aluno que, numa escala de 0 a 10, numa escola exigente, ele está lá, sempre com uma média ao redor de 5 em 10, 6 em 10, ele tem que saber que para ele, o vestibular, para entrar na Poli para mecatrônica, é muito mais difícil em termos de possibilidades do que aquele que normalmente tem mais gordura para queimar, que tem um rendimento mais elevado. Então, mais uma vez, né, na minha opinião, eu acho que eu, enquanto aluno, preferiria saber sim quais são as minhas reais possibilidades, até para me preparar melhor para aquilo, do que aparecer lá enganado com a situação, com o nível de exigência e tal. Eu acho que isso é importante, mas não pode se fechar só nisso. Né? Eu acho que assim, um aluno bem preparado, ele tem condições realmente de fazer uma belíssima prova. Né? E trabalhar realmente essa questão que eu bato realmente nessa tecla da ansiedade. E eu entendo perfeitamente a questão da ansiedade da mãe. E isso que o professor falou é verdade. Às vezes o aluno, o filho, a filha não está tão ansiosa quanto a mãe. Né? Mas acho que é importante saber, eu acho que é legítimo saber, mas não pode se prender só a isso. Eu acho que ele tem que se prender muito mais ao preparo, ao treino dos exercícios, a administrar esse tempo da prova, a poder ter esse contato com a prova, que é o que vai, inclusive, dar com tranquilidade para ele, inclusive, superar uma média que ele pensou, naturalmente, até pensando na nota de corte da FUVEST. Né? Eu estava lembrando aqui de uma psicóloga americana, Angela Duckworth, né? Ela fez um trabalho científico lindíssimo. Então, você imagina, duas pessoas que têm um potencial muito bom para chegar em alguma coisa top. E muitas vezes um consegue chegar e o outro não. E segundo ela, a pesquisa dela, o que é que desequilibra, o que é que impede muitas vezes aquele que é tão potencial também de chegar no top? A questão emocional. Por isso que eu disse para a dona Natália, calma, dona Natália, né? Não pode transferir esse nível de ansiedade, esse nível, muitas vezes, de perturbação emocional para o candidato, para o filho e para a filha, senão esse emocional acaba atrapalhando, né, a real potencialidade que o candidato pode ter aí. Professores, quero agradecer muito a presença de vocês. Espero que a gente tenha ajudado a responder algumas das dúvidas aí dos vestibulandos que estão nessa maratona super complicada. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio da Veja. E, bom, na próxima semana a gente vai ter uma segunda edição de mais um programa especial aqui para a FUVEST. Então, para quem está aí se preparando para o vestibular, pode nos acompanhar. Será na próxima quarta-feira novamente e este programa vai estar disponível no site de Veja. Daqui a pouquinho vocês podem conferir ele na íntegra no nosso site. Obrigada e até mais.